Olá, sétimo ano! Dando início à nossa unidade 3 do nosso caderno 3, falaremos de fatos da nossa vidinha, tá? Na página 171, aqui falaremos de um país muito bonito chamado Nova Zelândia. Se bem que tem um texto sobre a Nova Zelândia, só que eu não vou ler o texto. Eu vou apenas marcar o que a gente vai querer saber, que são os adjetivos longos, que são os adjetivos com 2 ou mais sílabas, tá? Eu vou marcar com vocês adjetivo, lembrando que é toda palavra que se refere ao substantivo, indicando-lhe um atributo. Exemplo. Por exemplo, o pássaro é lindo. Olha o atributo do pássaro, o adjetivo, lindo. Vocês são estudiosos. Olha o estudiosos aí, né? Um atributo, é um substantivo. Então, vamos aqui. Embaixo tem o texto da Nova Zelândia, Aventuras Fantásticas, que são 20 linhas. Façam a numeração das linhas que dá certinho, são 20 linhas desse texto. Então, vamos só sublinhar, passar uma linha ou circular os adjetivos longos, que são eles, na primeira linha, beautiful, marque ele, tá? Faça um círculo nele. Vamos lá, continuando. Na linha 5, tem um nome azulzinho, unique. Marca o nomezinho azulzinho também, na linha 5, tá? Na linha 6, tem diverse, que é diversos. Na linha 7, tem hard, que é alto. Também tem ativos, active e paradise, paradisíacos. Na linha 7 são 3, tá? É o right, active e paradisíaco, tá? Na linha 8 é limpo, que é clear. Na linha 8 só tem um. Na linha 9 é o big e o famous, que é o grande e famosos. Já na página 172, continuando o texto, tem na linha, passa, na linha 15, tá? Tem friendly, que é amigáveis. Também na linha 15, nice, que é uma coisa boa, ótima. Na linha 18 tem famous, de novo. Também na linha 18, popular extreme, tá? E na última linha tem perfect, perfeito. Então, são esses os adjetivos longos que temos que marcar, tá? Não marquem outros, que esses são os atributos da Nova Zelândia, ok? Então, passamos para a página, depois do texto tem a tarefa pula, não precisa fazer dessa página, pularemos para a página 173. Mais diferentes, continuando ainda falando sobre a Nova Zelândia e acrescenta outro país que é a Austrália, país lá dos cangurus, eles ficam no Oceano Pacífico, tá? Continuando aqui, é um diálogo, tá? Marcar os adjetivos também. Então, vamos lá, mais adjetivos aqui, ó. A gente só vai fazer o que eu fiz no texto anterior. Eu vou fazer com que vocês marquem os adjetivos longos, que são eles. Antes de marcar, enumera todo o texto, que são exatamente 16 linhas, tá? É isso mesmo, são 16 linhas. Essa 173, só tem a 173 aqui, o texto começa e termina nela. Vamos lá. Na linha 2, você circula beautiful e lovely, tá? Que é bonito e adoráveis. Na linha 3, você coloca interessant, tá? Marca interessant. Na linha 4, exciting, tá? Que é emocionante. Na linha 6, extreme, que é extremo. Na linha 7, dangerous, que é perigoso. Na linha 8, safety, que é segurança. Na linha 10, mountainous, que é montanhoso. Na linha 12, polite, que é educados. Na linha 13, polite também. Na linha 15, great, que é ótimo. E special, na linha 15 são 2, great e special. Vocês estão me perguntando por que a gente está marcando isso.
Calma que eu vou explicar mais adiante, tá? Na página 174, adjetivos longos. Olha eles aqui, ó. O livro já nos foca exatamente, diretamente na tarefa, mas eu vou explicar primeiro os que são adjetivo longo, para que possamos usá-lo nas nossas tarefas sem dúvida, ok? Adjetivos longos, mais de 2 sílabas. Para fazermos o comparativo dos adjetivos longos, colocamos o adjetivo entre more e than, tá? Por exemplo, more mais adjetivo. Adjetivo o quê? Pode ser bonito, pode ser lindo, pode ser feio, pode ser grande, pode ser maravilhoso, pode ser interessante, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser claro, pode ser escuro, milhões de opções, tá? Adjetivo longo, não esqueça. Então, olha aí embaixo. Exemplos, ó. You are more intelligent than Dave. Você é mais inteligente do que Dave. Então, esse more vai ser o mais e o than vai ser do que, tá certo? E no meio deles tem o adjetivo. Foi o que eu falei, inteligente, pode ser bonito, pode ser preguiçoso, pode ser belo, certo? De novo, ó. You are more, tá aí o more, que é mais, inteligente, than, do que Dave. Você é mais inteligente do que Dave. Sempre tem o more e o than. No meio tem o adjetivo. Antes o more, depois o than. Deu para entender? Acho que sim. No outro exemplo aí embaixo, ó. Speaking English is more difficult than read it. Falar inglês é mais difícil do que ler. Olha aí, ó. O more, mais, e o than do que. O more tá antes do dificultoso, que é o adjetivo. E o than tá depois do adjetivo. Ele sempre fica no meio, adjetivo. O more fica antes e o than fica depois. Que fica mais, que é o more, e o do que é o than. Entenderam? Dá para entender direitinho. Aí tem 2 muito bons exemplos. Outros exemplos tem no livro. Você pode pesquisar em várias plataformas também. Mas aqui eu coloquei bem nítido para você entender direitinho. Aqui agora, lá em cima no livro, numa tabela azul, tem assim, ó. Tem 4 coisas na tabela azul que é assim, ó. A Austrália é emocionante. Lá no primeiro quadrinho, tá? A Austrália é emocionante. Nova Zelândia é muito emocionante. Como é que a gente vai comparar essas 2 frases em uma só? Vai ficar assim, ó. Nova Zelândia é mais emocionante do que a Austrália. Vai ficar como? Nova Zelândia is more emocionante than Austrália. Eu só coloco more antes e o than depois. Só isso, tá? Para comparar que uma é a mais inteligente ou a mais emocionante ou a mais bonita ou a mais bela, tá? O importante é que o more é antes e o than é depois. Segunda frase, ó. Fica assim, ó. A Austrália é montanhosa e a Nova Zelândia é mais montanhosa. Fica como aqui a gente fazendo isso numa frase só. Nova Zelândia é more montanhosa than Austrália. Nova Zelândia é mais montanhosa do que a Austrália. Sempre o more antes e o than depois. Lá no terceiro, ó, 2 frases que vamos transformar em uma. Nova Zelândia é bonita, a Austrália é mais bonita. Fica como? A Austrália é more beautiful than New Zealand. A Austrália é mais bonita do que a Nova Zelândia. Lembrando que esse more a gente sempre usa em adjetivo longo, 2 sílabas ou mais. Não esqueçam. Depois a gente entra nos adjetivos curtos, tá? Por enquanto é longo aqui. Último aqui no quadrinho azul. Austrália são educados, Nova Zelândia são muito educados. Formando uma frase só fica. Os neozelandeses são more polite than australiano. Os neozelandeses, são mais educados
do que os australianos. Lembrando, sempre antes o more, depois o than. Mais do que, ok? Sempre comparando, tá? Aí embaixo tem a explicação do livro, que eu joguei aqui nos slides, mas a gente pode ler de novo. Usamos more antes de adjetivo longo para comparar duas coisas ou pessoas ou estrutura necessária. Tá? O more é sempre antes e o then é sempre depois. Aqui tem dois exemplos também. Tipo, Philip é mais bonito do que Daniel. Mais, more, bonito do que Daniel. Tá? Philip is more, mais bonito, than Daniel. More, mais do que Daniel. Vamos lá. Vamos usar muito esses longos para que podemos fixar bem, tá? Aqui embaixo, ó, vamos ler e praticar o comparativo das sentenças. Usamos o more e usamos o than, tá? Sobre o uso do more e do than, adjetivo de comparação. Qual é a única opção aqui? Vamos lá nas opções. São várias opções no caso. Vamos lá. Ele dá o seguinte. Ele dá o nome Brasil, Danger, Japão. Ele dá pra gente formular a frase. Como é que vai ficar? Usando o more e o than. Vai ficar assim, ó. Brasil is more dangerous do que Japan. O Brasil é mais perigoso do que o Japão. Ok? A frase é essa. A segunda frase, ele dá Ouro Preto, histórico, Foz do Iguaçu. Aí a gente forma uma frase que fica: Ouro Preto is more historic than Foz do Iguaçu. Ouro Preto é mais histórico do que Foz do Iguaçu. Gente, é muito simples. É só o more antes e o than depois. O adjetivo sempre no meio. Ok? Essa do México eu vou deixar vocês fazerem. A da Paula também. A última, ó. Olha o exemplo da última. Sam e Luke interested. Sam, a resposta. Sam e Luke no caso, are more interested than Tom. O Sam e o Luke são mais interessados ou mais interessantes do que o Tom, tá? Mais do que, sempre more antes, o than depois e o adjetivo no meio, ok? Não tem como errar isso aqui, certo? Aí embaixo tem algumas coisinhas só pra gente ficar mais craque. Por exemplo, igualzinho aqui, ó, São Paulo versus Rio de Janeiro, emocionante. Você pode colocar, São Paulo is more exciting than Rio de Janeiro. Outro exemplo, aqui é só uma, não precisa fazer nada aqui, é só uma explicação a mais, tá? Por exemplo, tem aqui, ó, Brasil versus Estados Unidos, beautiful, você pode colocar. Brasil is more beautiful than Estados Unidos. O Brasil é mais bonito do que os Estados Unidos. Parece ser complicada, mas não é, tá? Vamos fazer o seguinte, tem algumas tarefinhas aqui, ó, na página 175. Coloque os adjetivos de acordo com a figura abaixo. Facílimo. Tem esse quadro aqui. O quadro tá cheio de adjetivo. Grande, pequeno, quente, frio, jovem, velho, perigoso, baixo, devagar, ligeiro, pronto. Vários adjetivos. Você olha a figura e coloca, ok? Simples assim, só isso. Passando para a página 176, isso mesmo, isso, 176. Vamos direto para o comparativo de short. Adjetivos curtos, vai lá para o quadro amarelo, tá? Não precisa fazer nada em cima, não. Que a gente já fez, já falou da Nova Zelândia, ok? Vai logo para o quadro aí amarelo. Que tem um pequeno detalhe. Adjetivo longo, a gente já falou. Olha ali, o more e o than ali, ó. Entre o adjetivo inteligente, chato, bonito. Esquece o longo por enquanto. Vamos para o curto. Tá? Vamos lá. Há algumas regras de ortografia quando transformamos adjetivos curtos em comparativos. Primeira, tô lendo o livro aqui, tá? Regra geral. Usamos o sufixo ER
com adjetivo curto para comparar duas pessoas, lugares ou objetos. Exemplo: o elefante é maior do que o cachorro. Eu estou dando o exemplo do livro, depois a gente vai no exemplo dos slides, ok? O elefante é maior do que o cachorro. O que foi que eu coloquei no adjetivo? Large, que large, tá? Eu coloquei ER, ficou larger, larger, tá? Eu só coloquei o ER. Eu não sei se vocês estão prestando atenção que no adjetivo curto, todos, a maioria termina em ER, dá até pra ver nos slides aí, ó, tá? Eu digo já o exemplo ali, mas por enquanto ainda tô no livro. Quando o adjetivo termina em consoante vogal, consoante, por exemplo, se o adjetivo termina em consoante vogal consoante, certo? Como eu já falei, CVC, dobramos a última consoante e acrescentamos o ER. Olha aqui, ó, não sei se dá pra ver com o mouse, mas dá, ó. Esse adjetivo aqui, ele termina bem aqui, ó, aqui, pretty, tá? Aqui, ó, bonito. Termina bem aqui, tá? Então, é o que, ó? Consoante, presta atenção, vogal, consoante. Ele terminou em consoante, vogal, consoante. Eu dobrei a última consoante, tá? E acrescentei a R, certo? Aqui do mesmo jeito, ó. Carlos é mais magro que Paulo. O thin termina bem aqui, ó, tá? O thin, ele é mais magro. Então, o que foi que eu fiz? Olha aqui, ó, consoante, vogal, consoante. Eu dobrei a última consoante, acrescentei a R para ficar mais magro que Paulo. Carlos é mais magro que Paulo. Lembrando que a gente faz essa dobra do CVC, do consoante, vogal, consoante, no adjetivo curto, tá? No longo, não, no curto. Se o adjetivo for curto, terminado em CVC, você dobra a última consoante e acrescenta R no final, ok? Olha o outro aqui, ó.